No capítulo anterior, a Momo encontra o Karu em cima da Aira. No próximo capítulo, já começa com o Karu fazendo algumas flexões, mas não aguenta e cai de cansaço. Mas continua e diz ainda que tem que ficar mais forte para enfrentar monstros ainda mais poderosos. A avó da Momo fala para ele treinar, fazer 100 flexões, 100 agachamentos e 100 barras fixas. Ele diz que vai treinar para proteger a Momo. Então a Aira aparece no local. Ela fala que quer ajudar ele e continua falando que ele é um demônio e ela é uma humana. O Karun fala que não é um demônio. Ela fala que não pode lutar contra o sentimento que sente por eles. Ela diz para ele ficar onde ele está e para ele fechar os olhos por um momento. Ficar onde ele está e para ele fechar os olhos por um momento. Ela tenta beijar ele, mas ele dá um tapa na cara dela. Ele pergunta por que ele está resistindo, que ele está muito estranho, mas o Karun fala que é ela que está estranha. Mas a Aira diz que quando você se confessa, você tem que beijar, porque ela viu nos livros que a confissão é igual a um beijo. Mas o Karun pergunta que livros são esses. A Aira fala que são os livros de seu pai, que ele deixa na estante. O Karun fala que esses são os livros de Eite, não é para ela ler. O Karun pergunta se ela não sabe o que é o amor, mas ela diz que deveria ser mais oferecida. Então eles se agarram. O Karun diz para ela parar com isso, porque ela é muito popular, mas ela fala para ele não misturar a popularidade com o amor. Ela fala que ainda não compreendeu direito o que é o amor. O Karun fala que ela entendeu errado o sentimento que ela sente por ele, mas ela fala que é a primeira vez que se sente assim. O Karun fala se ela está possuída novamente. Então ela acaba segurando as pernas dele e acaba derrubando ele no chão. Então o Karun acaba caindo bem em cima dela e ela fica na esperança de receber um beijo dele. Então voltamos até o final do capítulo 18, quando a Momo encontra os dois juntos. O Karun diz que não é o que parece, que é tudo mal entendido. Mas a Momo acha tudo isso muito patético. Então o Karun junta as duas caixas e vai atrás dela. A Momo achou que ele estava fazendo a tarefa na sala de aula e não se agarrando com uma garota bem atrás da escola. Ela fala porque ele tirou a sua jaqueta e porque ele está todo suado e tem essas coisas em seus braços. Ela perguntou para ele se era algum feitiço que ele tinha. Ela fica com raiva e diz que não quer ouvir nada da boca dele. Ela pergunta se ele estava mentindo sobre a tarefa de casa. Então o Karun diz que sim. Então Momo diz que ouviu bastante, mas o Karun quer explicar o mal entendido. Momo diz que já deu, que já basta. Então ela vai embora e logo após ela chega na sala de aula. E sua amiga pergunta sobre o suco que ela foi buscar. Ela fala que deixou cair no chão, atrás da escola. Ela pede um tempo, mas sua amiga não entendeu por que ela está assim. Então, no próximo quadro, aparece um camarão Martim. Então o professor começa a explicar que esses camarões têm um soco de 150 quilos de força. E se eles também tivessem o tamanho humano, seria 700 toneladas de força. E se por acaso eles estivessem na terra, seriam ainda mais poderosos. Mas a Momo ainda está pensando o que aconteceu e não consegue se concentrar na sala de aula. E fica falando com o camarão.
Ela ainda continua pensando na cena do Ocarum em cima da Aira. Então ela acaba se esmurrando para ver se para de pensar. E as amigos acham que ela foi possuída pelo camarão. Mas na próxima página, Ocarum está na sala de aula e fala que desculpa não vale nada mesmo, que achava que ficar forte pelas costas dela ficaria mais legal. Ela acabou ficando desapontada com ele, que ele precisa ser mais atencioso com ela e parar de inventar desculpas para conversar com ela. Mas logo depois que ele termina de falar, a sala fica completamente alagada. E ele percebe que não tem mais ninguém na sala. Mas ele escuta alguém chamando lá do corredor e sai correndo para ver quem era. Ele acaba encontrando a Aira no corredor e pergunta aonde está todo mundo da escola. Então a Aira se pergunta o que está rolando e pensa novamente que é coisa da Momo. E Ocarum se lembra dela nesse exato momento. Ele vai procurar ela na sala de aula, mas não tem ninguém. Ela desapareceu. A Aira fala que tá tudo preto lá fora, mas o Ocarum fala que já sentiu isso uma vez. Mas na próxima página a mão aparece. Ela também foi parar no mesmo lugar. Ela tenta abrir uma janela, mas não consegue. Então ela percebe que a água não para de subir. Então ela fica preocupada com o Ocarum. Ela raiva por pensar nele de novo. Então, quando a Momo percebe, ela sente algo se aproximando no corredor. Então ela percebe que é algo muito perigoso que está chegando perto dela. Então, lá no fundo do corredor, algo começa a aparecer. E aparece uma criatura aquática, parecida com um dinossauro. E se você quer saber o que é, diz aí nos comentários. Então, se inscreva, deixe o like, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do mangá de Dandadan.